do módulo, né, do título que leva ao módulo. Mas antes de tudo, eu queria orar junto com vocês. Queria que a gente se colocasse diante de Deus, que a gente tivesse um momento de devoção, de falar com Deus, né? Afinal, é para isso que a gente está aprendendo aqui, né? No final das contas. Então, convido você a fechar seus olhos aí, orar junto comigo. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por mais uma oportunidade que a gente está tendo de juntos, ainda que virtualmente, podemos falar do Senhor, falar da sua palavra, falar da sua missão, nos comprometemos com sua missão, que o Senhor nos ajude, Deus, a ter olhos abertos, corações abertos, mentes abertas, para aprender um pouco mais, mesmo que seja para relembrar coisas importantes sobre o Senhor, Deus. Que o Senhor nos ilumine nessa manhã, que o Senhor nos dê amor pelo Senhor cada dia mais, nos ajude a te amar com intensidade, Deus, com tudo que nós somos. Esse é o nosso maior pedido. E que o Senhor possa, com misericórdia, porque apesar dos nossos pecados, o Senhor nos ama, nos ajudar aqui nesse momento de EBD, para a gente aprender juntos. Em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Amém. Pessoal, vocês estão bem? Como é que está a vida de vocês? Está tudo certo por aí? Eu não sei se alguém quer responder. Eu gostaria de ouvir alguma resposta. Mas, de qualquer forma, eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam bem. Esse momento que a gente está vivendo do país não tá legal, né? Tanta gente morrendo. Eu mesmo tive Covid, né? No dia que eu dei aula aqui, né? Na semana retrasada, eu estava no segundo dia de sintomas, estava muito mal. E é horrível, né? Eu não espero isso para ninguém. Eu espero do fundo do meu coração que você se cuide para não pegar esse negócio. Mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso assunto, então. Eu já vou projetar aqui, espero que vocês consigam ver. E aí, por favor, alguém me sinaliza aí. Eu vou compartilhar agora. Alguém fala aí para mim, se estão vendo, se não estão vendo. Tá? Apareceu. Tá? Ótimo, perfeito. Então vamos começar aqui então. O nosso título da aula de hoje é Entendendo a Abrangência da Missão de Deus. Que veja, nosso assunto central desse módulo é pensar a missão de Deus, ou na verdade repensar a missão de Deus. Agora, isso pode levar para vários assuntos que são assuntos derivados da missão de Deus. Por exemplo, a gente poderia falar da tarefa do cristão, a gente poderia falar do trabalho do cristão, que são assuntos que vão ser abordados nas próximas aulas. Mas para hoje, a gente pensando no módulo, né, a gente gostaria de apresentar para vocês aqui uma coisa importantíssima sobre a missão de Deus, que é talvez a abrangência ou a expansão ou a extensão da missão de Deus. E isso pode ajudar você muito na sua vida individual, na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações e etc, né? E eu queria apresentar para vocês aqui o nosso roteiro de hoje, que nós vamos falar, né? Espero que tudo dê tempo. A gente vai falar sobre, primeiro, a missão de Deus como Missio Dei. Tem alguns termos aqui que a gente vai explicando ao longo do tempo, tá? São termos que talvez não são tão usuais. O segundo ponto, o que contém dentro da missão de Deus? A terceira coisa, a missão de Deus em duas dimensões, a dimensão humana e a dimensão não humana da missão de Deus. E o quarto ponto e último é o plano cósmico da redenção. De novo, uma palavra talvez que a gente não use tanto, né? Revertermos aqui que a gente utilizou, Missio Dei, não humano. O que significa não humano, né? Plano cósmico. Então a gente vai explicar isso conforme nós formos passando aí. Se tiver um caderninho, eu já peço que você comece a anotar, porque eu já vou engatar a segunda, terceira, quarta, quinta marcha e a gente já vai indo, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa assim, você pode tanto falar no final quanto abrir seu microfone. Eu não estou vendo vocês, mas pode abrir o microfone e ficar à vontade para me interromper, certo? Primeira coisa então, vamos lá. Talvez seja a coisa mais importante. A partir do panorama que o Davi deu para nós aqui, que foi um panorama excelente acerca da história bíblica, né? Ou seja, ver a Bíblia como uma só história, e essa história contém algumas partes, né? Alguns atos, como se fosse o ato de um teatro, né? O primeiro ato, o segundo ato, é como se fosse parte de um filme, né? Onde Deus é o diretor e protagonista, digamos assim, nós somos os seus atores, os seus coadjuvantes, né? Tem uns figurantes também, mas espero que você não seja um figurante.
E ver a Bíblia como uma só história nos ajuda a compreender que a missão de Deus, ela não está localizada somente em uma parte da história. A missão de Deus, ela se inicia assim que o pecado acontece. Só que o ponto central de entender a missão de Deus é compreender esse termo aqui. Esse termo aqui, apesar dele ser óbvio, ele é sugestivo, porque ele significa literalmente missão de Deus, ou seja, missio Dei, que é um termo latino, significa literalmente missão de Deus. Ele tem uma conotação importante, que é a conotação teocêntrica da missão. O que significa isso? Tem um missiólogo muito importante do século XX, que é chamado de Leslie Newbigin. Ele foi importante para muitos sentidos, mas principalmente para dar uma nova teoria para a missão de Deus. Por quê? Durante muito tempo da história da igreja, se via a missão, ou as missões, melhor dizendo, né, que era o termo utilizado, como uma ação que a igreja faz em direção ao perdido, ou em direção àqueles que não são crentes. Isso é um termo comum, não é verdade? Com certeza você já ouviu assim. Você ouve missão, na verdade você já pensa em missões, né? Você pensa em pessoas, missionários que se preparam, né, que se engajam, que têm um certo treinamento, depois são enviados, né, são sustentados por aquela comunidade que enviou, e aí essas pessoas que foram enviadas vão em direção aos perdidos. No entanto, o ponto importante que talvez escape a essa definição, que a gente já pensa que é a definição de missões, é de que a missão não é algo que a igreja faz. A missão é algo que Deus faz. Na verdade, uma frase do Leslie Newbigin pode ajudar a esclarecer essa situação. Olha o que ele fala, que interessante. Ele diz assim que Deus não fez a missão para a sua igreja. Ele fez uma igreja para a sua missão. Vou repetir. Deus não fez uma missão para a sua igreja. Ele fez uma igreja para a sua missão. Ou seja, ele reuniu um povo porque ele tinha uma missão. Ele não deu uma missão para esse povo, porque esse povo não tinha nada que fazer na terra. Tipo assim, esse pessoal está na terra aí, eles estão pecando, são idólatras, já mando o profeta, não adianta nada, eu mando o rei, também não adianta nada, mandei meu filho, mesmo assim tem um monte de incrédulo. O que eu vou fazer com esse pessoal? Quer saber? Eu vou dar um negócio para eles se sentirem importante, vou dar uma missão, né? Não é assim que Deus fez. Na verdade, Deus ele fez este povo, constituiu um povo, onde nós vemos desde a história bíblica, e se inicia isso em Abraão, né? Quando Deus promete que iniciará um povo que será abençoador de todos os povos da terra. Ou seja, Deus gostaria de reunir uma família ao longo de toda a história, né, em todo o mundo, de todos os povos. Esse povo, ele foi criado para um propósito, que é a missão de Deus. Então, isso significa para nós que a missão é de Deus. Que dizer que a missão é de Deus significa ter um modelo mais teocêntrico. O que significa teocêntrico? Outro termo aqui, ó. Não liga muito para os termos, mas para o significado dele, que é teocêntrico significa Deus estar no centro, certo? A outra forma de entender a missão seria uma forma, um modelo antropocêntrico, que significa o ser humano estar no centro. Ou seja, quando a gente pensa sobre missão, missão de Deus, nós estamos colocando Deus no centro da missão. Ele é o agente que envia, ele é quem faz missão. Então, o que a gente faz? A gente faz uma colaboração de Deus com a missão de Deus, certo? Então, essa é a primeira coisa. Nós precisamos compreender a missão, repensar a missão, não como uma coisa que a igreja tem ou que a igreja faz. Na verdade, a missão é de Deus, é missio Dei. E Deus é quem faz as coisas e nós somos colaboradores do que Deus está fazendo no mundo. Que é o que nós vamos ver daqui nos próximos pontos, né? O que Deus está fazendo no mundo, afinal de contas. Agora, importante aqui, ó, que nós já falamos aqui, mas é só importante reforçar. Um possível mal-entendido da missão é que o trabalho que o ser humano faz é a missão. Você já percebeu ao longo aqui da minha explicação, mesmo que breve, que isso não é a missão, né? Isso é a participação do ser humano na missão. Ou seja, a missão de Deus pertence somente a Deus e ele é o ator central que narra e que dirige essa história até o final da onde ele deseja, que é a restauração de todas as coisas. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, importante ver que nas Escrituras, como Davi já nos mostrou, talvez só estou reforçando algumas coisas, porque ele já deu um panorama bastante completo para nós, que é o seguinte: quando nós pensamos em Deus em missão, ou seja, que Deus tem uma missão, que Deus é o agente da missão, nós vemos que nas Escrituras isso é anunciado desde muito cedo.
Olha que interessante isso. Logo que o ser humano peca em Gênesis 3, nós já vemos um anúncio ou um prenúncio da redenção, né? E isso aí é chamado muitas vezes na teologia de proto-evangelho. O que significa proto-evangelho? Significa uma coisa que era antes do próprio evangelho, né? Mas que anunciaria o evangelho, ou que prenunciaria o evangelho. Isso aí está contido lá em Gênesis 3:15. Vou ler para vocês, só beber uma água aqui. Gênesis 3:15 diz o seguinte, aqui na versão NVI, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha que interessante. Logo que o ser humano peca, já há um tipo de promessa, ou quase promessa, né? Vamos usar a palavra de prenúncio ou anúncio, né? De que algo deveria acontecer para que esse ato do pecado fosse de alguma forma anulado ou diminuído, tá? Então, aqui, olha que interessante, é Deus quem fala isso. Eu porei inimizade entre você e a mulher, né? Entre o homem e a mulher, ele estava falando para Adão, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse aqui, é claro, esse aqui é passivo de interpretações, é passivo de novas compreensões, mas dentro da teologia bíblica, que é uma área da teologia que trabalha o texto, né, em específico, o texto bíblico, é muito comum fazer a associação de que o descendente, no singular aqui, né, descendente dela, significaria Jesus Cristo, né? Ou seja, alguém que viria para ferir a cabeça da serpente, né? Enfim, ser essa redenção para o que tinha acabado de acontecer, que era o pecado, né? Agora, a missão de Deus, apesar de anunciada em Gênesis 3, nós podemos dizer, de alguma forma, que ela tem um início, ou um primeiro colaborador humano, né? Em Gênesis 12, lá com Abraão. Né? E Deus, o Pai, né, no Antigo Testamento, ele se revela dizendo o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Isso aqui é muitíssimo importante compreender. Porque apesar de Deus estar falando para Abraão naquele momento, né, as pessoas que estão lendo esse texto não são pessoas que sabiam, digamos assim, né? Aliás, as pessoas que estavam lendo esse texto, elas sabiam muito mais quando nós compreendemos o Abraão no tempo e espaço dele. Isto é, quando o texto é escrito, né, seja pela tradição mosaica, que é uma das vertentes que diz que a autoria do Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, é por meio de Moisés, é a tradição de Moisés, nós podemos dizer que Abraão, ele sabia muito pouco em relação à pessoa que estava lendo esse texto. Ou seja, quem estava lendo esse texto? Você sabe muito bem. É o leitor, provavelmente, as pessoas ali que saíram do deserto, que foram libertadas do deserto por Moisés, quando Moisés escreve o Pentateuco. Essas pessoas são o primeiro leitor, digamos assim, desses textos, né? Textos históricos, textos da lei, como é Gênesis, Levítico, né? Deuteronômio, Êxodo, etc. Todo o Pentateuco são esses 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, só para a gente não entrar em tantos... Eu sou meio prolixo, né? Então a vontade de falar de autoria bíblica e de outras teorias aqui é muito grande. Para eu me conter aqui no assunto, né? Eu gostaria de dizer somente o seguinte: Abraão não tinha ideia de que o povo que estava lendo o seu relato, o relato da sua vida, já era um povo escolhido e já era o cumprimento dessa promessa aqui. Ou seja, Abraão, quando recebe essa promessa, ele não faz ideia de tudo que vai rolar, né? Ele não faz ideia da proporção que isso vai tomar, tanto para o Israel antigo quanto para a igreja hoje, porque também nós somos parte dessa mesma promessa. Né? Nós somos esse povo que abençoará outros povos. Nós somos esse povo que abençoará todos os povos da terra. Por meio de nós, os povos da terra serão abençoados. Nós somos esse povo. Então, como Abraão não tinha ideia disso, talvez isso seja até mais importante, ou seja até mais interessante a gente entender, né? Porque quando Deus promete algo para ele promete algo que estava muito longe do alcance de Abraão,
mas que Deus estava fazendo. Isso nos mostra novamente que a missão de Deus em abençoar todos os povos da terra, ou seja, constituir um povo, uma família, né, de todos os povos da terra reunidos, era algo que Deus estava fazendo. Mas ele chamou um colaborador, né, que era Abraão. Bom, no entanto, só para a gente também resumir aqui um tantão, né, pulando de Gênesis 12 para o Novo Testamento, né? A redenção em Jesus Cristo marca o ápice da missão. O que significa isso? A missão de Deus, ela se inicia no Antigo Testamento, principalmente com a figura de Abraão, como já foi dito, que é esse patriarca do povo de Deus, essa pessoa escolhida por Deus para guiar o destino do povo de Deus, né? E ela culmina em Jesus Cristo, na redenção de Jesus Cristo. O que isso significa? Olha, vou ler um texto aqui com vocês, que é o texto de Romanos 1. E Romanos, para quem Paulo estava escrevendo para os romanos, já é um cumprimento do próprio texto que ele está escrevendo aqui. Vamos lá, olha o que ele diz. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa de seu nome, recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados que pertencem a Jesus Cristo. Olha que interessante. Quando Paulo escreve para os romanos, ele não está escrevendo para os judeus. Ele está escrevendo para pessoas que têm uma herança gentílica, ou seja, que não fazem parte inicialmente, né, do que era chamado na época de Paulo, na época de Jesus, de povo de Deus. Se você falasse povo de Deus, né, ou povo de Yahvé, naquele tempo, provavelmente todas as pessoas associariam somente com os judeus da época. Ainda que tenham divergências entre os judeus, havia uma certa unidade quanto à promessa de Abraão. Tanto que quando Jesus indaga algumas das pessoas, dos líderes religiosos, eles falam assim, não, nós somos filhos de Abraão. Jesus pergunta quem era o pai, se eles conheciam o pai, toda aquela discussão. Jesus estava falando do seu pai, do Deus Pai, e eles logo se referiram ao pai Abraão, porque eles se colocam nessa posição de serem filhos da promessa de Abraão em Gênesis 12. Espero que, enfim, então, eu esteja sendo claro, né? Só que quando Paulo inclui os romanos dentro dessa mesma promessa, ele está dando essa nova compreensão da missão de Deus. Ou seja, a missão de Deus não abrange somente esses judeus, não só abrange essa ligação étnica. Ou seja, a missão de Deus, o povo de Deus, não é só aquele que é judeu etnicamente. Como Paulo poderia falar, né, quando ele fala lá em Gálatas, judeu é aquele que não necessariamente é judeu etnicamente, mas é aquele judeu no coração. O que ele está querendo dizer com esse judeu no coração? Ele está falando de uma pessoa que se converteu a Cristo Jesus, ou a circuncisão do coração. Então, ou seja, Deus abriu as portas para que outras pessoas possam ser chamadas de seus filhos, que não os judeus. Ou seja, ele abriu um pouco mais, né, dos limites que estavam sendo impostos, digamos assim, né, pela religião judaica, para que outras pessoas também fossem conhecidas como filhos de Deus e fizessem parte desse povo chamado a obediência pela fé, né, como diz Paulo. Ou seja, a redenção em Jesus Cristo, ela atinge o seu ápice porque ela cumpre de maneira bastante fiel o que Deus tinha prometido para Abraão. No meio do percurso entre Abraão e Jesus, havia vários percalços, né? Ou seja, o povo de Deus sempre foi muito exclusivista. Em que sentido? Eles sempre pensavam em si mesmos, né? Tinham brigas internas, tinham brigas de reinos, tinham brigas de interesses, as tribos não eram unitárias, né? Ou seja, elas não tinham uma unidade, elas sempre haviam brigando. Se você for ver a historiografia de Israel, você vai ver que existe muita treta desnecessária, né? Porque era um povo que não pensava a partir da missão. Poucas vezes eles pensavam a partir da missão. Nós podemos dizer aqui, por exemplo, na época de Josué, ou na época de Neemias e Esdras, a reconstrução do templo e a reconstrução do muro, né? Nós vemos ali uma certa unidade em prol da missão de Deus, que é a restauração de Israel como um lugar de bênção para outras nações.
Só que isso não acontece na maioria da história. Só que quando Jesus vem, digamos assim, quando ele se encarna, né, a sua obra redentora, que é a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela abre esse novo espaço para que pessoas, quando convertidas a ele, possam fazer parte da missão de Deus e chamar outras pessoas para fazerem parte disso. É claro que para nós, hoje, cristãos, no século XXI, isso que eu estou falando aqui é muito óbvio, porque nós não somos judeus, né? Eu sou brasileiro, sou gentil de carteirinha, digamos assim, né? E nós somos crentes comuns, pessoas comuns que foram chamadas para fazer parte da missão de Deus, foram chamados para esse povo. Só que essa porta aberta em Paulo, né, para Paulo falar para os romanos, ou Paulo falar para outros gentios, ou mesmo Pedro reconhecer que os gentios também eram para ser chamados para esse povo, né? Quando aquele baque em Atos, ele tem aquela visão e descobre que nem tudo o que ele achava era verdadeiramente o que Deus desejava, ou seja, Deus estava incluindo outras pessoas que eram gentis também dentro da missão de Deus, dentro do povo de Deus. Quando acontece isso, digamos que uma nova era da história de Deus se inicia. É por isso que é muito comum nós falarmos sobre a missão de Deus a partir de Jesus Cristo, né? A rigor, se nós formos tentar ser um pouco mais técnicos, a rigor, a missão de Deus não se inicia em Jesus. É claro que não. A missão de Deus se inicia desde que o pecado acontece, Deus promete essa redenção, e ele vai escolhendo e vai criando um povo para ser parte dessa redenção. No entanto, em Jesus, essa história da missão de Deus encontra o seu ápice, encontra o seu melhor personagem, encontra o seu protagonista, digamos assim. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo, se fez sentido esse primeiro ponto para vocês aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, tá? Liga o microfone aí, eu quero muito ouvir vocês. Alguma dúvida até aqui? Então vou passar. Vamos lá. A segunda coisa que eu queria falar com vocês, para complementar essa primeira aqui, e talvez até para desfazer algumas possíveis confusões, é o seguinte: o que significa missão? E o que contém na missão? Isso aqui é muito importante. Eu mesmo, né, não sei quantos de vocês me conhecem, né, só para fazer uma nota biográfica aqui, eu sou parte de uma organização, né, sou em tempo integral, eu e minha esposa trabalhamos numa organização chamada Jocum, que é uma organização missionária. E missionária aqui, mais um sentido clássico, né? Em que sentido? Nós treinamos pessoas, nós enviamos pessoas para outros lugares para que essas pessoas possam pregar o evangelho. E claro que mesmo dentro da Jocum e todas as outras agências missionárias e organizações missionárias de igrejas e não igrejas, né? Hoje em dia, tem outros trabalhos também além do evangelismo, né? Só que o evangelismo é sempre o centro. Só que, apesar de eu estar nessa organização, é preciso dizer o seguinte, que o que nós chamamos de missões não significa missão. O que nós falamos de missões não reduz a missão. Em que sentido? Eu sempre uso essa ilustração aqui, eu espero que te ajude, tá? Vê se faz algum sentido aí. A missão, nós podemos compreender ela como um grande guarda-chuva. Que guarda-chuva? É um guarda-chuva que é a missão de Deus, né? Ou seja, a restauração de Deus de todas as coisas a partir do pecado. Nós falaremos melhor disso um pouquinho daqui a pouco, né? A missão de Deus, ela contém alguns fatores, alguns elementos. O primeiro elemento, talvez mais conhecido, seja o evangelismo. Porque quando nós pensamos em missão, nós pensamos na redenção espiritual de pessoas, não é isso? Então nós falamos, por exemplo, que a missão de Deus é pregar para pessoas conhecerem a Deus. Isso é parte da missão, com certeza. Mas isso é a missão? Não é a missão. Isso é parte da missão. Só que evangelismo é tanto missão quanto justiça social é missão. O que significa justiça social? São, por exemplo, iniciativas, né, projetos e etc., de pessoas, de organizações, de igrejas, talvez até do próprio governo, né, de pessoas, principalmente cristãs, que se envolvem para que a justiça seja estabelecida na sociedade. Justiça em que sentido? Em direção ao vulnerável, ao pobre, à viúva. Se for usar a linguagem bíblica, né, seria ao pobre, à viúva, ao órfão, né, enfim. Com isso, nós entendemos também que a justiça social ela é tão importante quanto. E eu já vou explicar, talvez, o motivo aqui que nos faça
compreender melhor. Além da justiça social, nós também podemos entender as ações humanitárias nesse favor. As ações humanitárias aqui que eu estou me referindo é, por exemplo, trabalhos com povos, né, países que estão em situação de guerra, situação pós-guerra, reconstrução de nações, etc. Isso também é parte da missão de Deus. E outra parte, talvez seja mais conhecida, seja as missões. E missões aqui, a palavra no plural. Quando nós falamos de missão, com M maiúsculo, e no singular, nós estamos falando da missão de Deus, que é esse guarda-chuvão. Quando nós falamos de missões, nós estamos falando de ações que a igreja faz em direção a pessoas perdidas. Mas qual que é a diferença disso e do evangelismo? O evangelismo está dentro das missões. E aqui missões existem no plural porque existem várias modalidades das missões. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de missões urbanas. O que significa missões urbanas? São pessoas que se envolvem no meio urbano, em praças, em ruas, em partes das cidades, vielas, favelas, né, que trabalham para evangelizar as pessoas, para ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Aí entra também justiça social, ações humanitárias, etc. Né? Tudo isso nós já falamos dentro de um contexto urbano. Isso talvez seria as missões urbanas, né? Para poder, principalmente, o alvo principal das missões é evangelismo, é trazer pessoas para fazer parte da missão de Deus juntamente com a gente, né? Ou fazer parte do povo de Deus. Outra modalidade da missão, que a gente poderia dizer, que talvez seja mais conhecida, é as missões transculturais. Eu não sei se você conhece por esse nome, pode ser que esse nome seja estranho para você, mas o que sempre se fez na história da igreja foi missões transculturais. Ou seja, você envia missionários do seu país para outros países, ou para outras culturas dentro do mesmo país. Nós, por exemplo, que somos brasileiros, temos muitas culturas dentro do nosso país. Tem, por exemplo, indígenas, tem surdos, tem, enfim, várias outras subculturas, né, que são consideradas culturas, não por nós, mas pelos institutos aí de pesquisa do Brasil, que falam que existem outras culturas dentro do nosso país. Ou nós podemos pensar o clássico, né? Por exemplo, enviar pessoas para a África, né? Para o continente africano, os países da África, para poder evangelizar lá, para poder levar, enfim, assistência social e etc, etc. Isso seria as missões. Mas veja que nem as missões, nem as ações humanitárias, nem a justiça social, nem o evangelismo sozinhos, cada um por si, pode resumir ou pode reduzir a missão. A missão é esse guarda-chuva que abrange todas essas coisas. Mas o que é a missão, ou qual que é o objetivo da missão, afinal de contas? Parece que isso não foi respondido ainda, né? Eu vou tentar responder de forma breve, para ver se faz sentido aí para vocês, tá? A missão de Deus, nós podemos compreender do seguinte modo. A partir do pecado de Adão e Eva, em Gênesis 3, a necessidade primária é da reconexão do homem com Deus, certo? Todos nós concordamos com isso, não é? O que o homem perdeu primeiro no Jardim do Éden? Ele perdeu a relação dele com Deus. Esse é o ponto que todo mundo sabe, né? Todo mundo está em pecado porque precisa de uma reconexão com Deus. Jesus veio para nos reconectar com o Pai, não é mesmo? Todos nós sabemos disso. Agora, é só isso que se perdeu? É o que mais aconteceu na queda? O que mais precisa de restauração além do ser humano? Agora, é o que nós vamos ver aqui, talvez para ilustrar ou para esclarecer tudo o que nós falamos até aqui. Para entender a abrangência da missão de Deus e para entender o que mais precisa ser redimido além do ser humano, nós vamos entender a missão de Deus em duas principais dimensões. Não sei se estão anotando, se você quiser anotar isso aqui, talvez seja um ponto bastante importante. Primeiro ponto, ou a primeira dimensão, digamos assim. A missão de Deus, ela tem uma primeira dimensão, que é a dimensão humana. Em que sentido? Primeiro de tudo, Deus redime a humanidade. Ele redime pessoas. Porque essas pessoas se tornam colaboradores da missão. Ou seja, ele redime pessoas e essas pessoas ajudam ou colaboram na missão de Deus para que outras pessoas sejam redimidas. Então, se você fosse pensar numa coisa que Deus te chamou para fazer, deixa eu dar uma profetada aqui para você, ó. Você é um profeta de Deus, hein? Coisa que talvez você não sabia. Você, antes de qualquer coisa que você tenha feito na sua vida, ou que você seja bom, ou que você se considera bom para fazer, você foi chamado para fazer parte da missão de Deus, em chamar outras pessoas para ser parte do povo de Deus.
Ou seja, você tem um chamado. Esse chamado, para além das suas habilidades, ou seja, ser engenheiro, ser médico, ser, sei lá, qualquer coisa que você seja aí, né? Além disso, ou primeiro que isso, você tem uma primeira colaboração na missão de Deus, que é a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho, para que outras pessoas conheçam a Deus. Ou seja, essa primeira dimensão humana é basicamente Deus redimindo um ser, que é o ser humano, para que esse ser possa ajudar na redenção de outros seres, né? Para que esse ser seja colaborador da redenção de outros seres humanos, mas não só o ser humano. E aqui está o ponto, talvez, que possa dar outra abrangência ou dimensão para você acerca da missão, que é essa segunda dimensão aqui, dimensão não humana. E claro, né, quando a gente pensa em redenção não humana, essa palavra não humana, ela pode nos remeter a uma coisa, sei lá, né, espiritual, uma coisa desse sentido. Não é isso que eu quis dizer, tá bom? Você pode até pensar nisso, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Dimensão não humana, eu estou dizendo tudo que é parte da criação de Deus, mas que não é o ser humano. Simples assim, né? Ou seja, depois de Deus redimir o ser humano, o primeiro passo, né, digamos assim, é redimir o ser humano, esse ser humano ele torna colaborador para a redenção de outras coisas que não é o ser humano. Ou seja, todos os aspectos da criação, eles também precisam de redenção. Por que eles precisam de redenção? Aqui está o ponto, talvez, central, nevrálgico da nossa aula, que é o seguinte: quando nós falamos sobre missão de Deus, nós não estamos falando de redimir almas para ir para o céu. Nossa, calma, meu Deus. Como assim não, né? Deus não quer almas? Deus não deseja almas de pessoas? Claro que ele deseja almas, isso é certo, né? Mas as pessoas, elas não têm almas. Elas são almas. Em que sentido? Elas não são divididas, né? Eu não vejo a minha alma, né, passeando por aí. Aliás, se eu ver, tem alguma coisa errada comigo. Vocês me ajudem se acontecer isso comigo. Se eu contar isso para vocês, vocês me levam ao psicólogo. Mas ninguém vê uma alma, né? Ninguém caminha uma alma, ninguém vê uma alma saindo ou sendo salva. Você não prega para uma alma, você prega para uma pessoa, né? Essa pessoa, ela tem mais aspectos do que o aspecto espiritual. Só que além do ser humano cair, além do ser humano ter pecado, o ser humano também levou, digamos assim, né, toda a criação junto com ele. Aqui nós temos alguns relatos bíblicos que nos ajudam a compreender isso. Eu vou abrir aqui para vocês, em Gênesis 3, se vocês estiverem com a Bíblia aí também. Gênesis 3 diz o seguinte, ó, no verso... a partir do verso 10, tá? Eu vou ler junto com vocês, é para nós entendermos tudo que caiu na queda, né? O que faz parte do pecado do homem, né? Do homem e da mulher. Quais são os aspectos que, enfim, foram junto com o ser humano, além da sua alma espiritual, o que mais caiu, o que mais precisa de redenção, né? Vamos ler aqui a partir do verso 10, que diz assim, aliás, o verso 9, que diz assim, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que você está? Perdão. Verso 10. O homem respondeu, eu ouvi a sua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Verso 11. Aí Deus perguntou, e quem foi que ele disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? Verso 12. O homem disse, a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Veja que interessante. Primeira coisa, qual a primeira relação do ser humano que é estragada, que é arruinada com a queda? Primeira relação é a relação com Deus. O motivo disso está explícito aqui no texto. Veja, o homem, pela primeira vez, depois de caminhar no jardim na viração do dia com Deus, o homem se escondeu de Deus. Esse fato, né, do homem se esconder de Deus, ele mostra uma relação de vergonha, né? É justamente isso que ele sente, o homem sente vergonha. Mas veja aqui comigo, quem é casado aqui compreende essa imagem aqui, né? Veja que quando nós somos casados, né, nós não temos vergonha de ficar nu um diante do outro, certo? Ou alguém tem vergonha ainda, né? Não sei se essa situação é comum, pelo menos eu acho que não é muito comum, né? É mais comum você não sentir vergonha de estar no diante do outro quando você está casado. Era isso que acontecia. O ser humano estava nu diante de Deus e isso não causava nenhum incômodo. Por que não causava nenhum incômodo? Podemos dizer aqui com uma certa dedução
Dicas não causavam incômodo porque a relação dos dois não tinha nenhuma malícia, a relação dos dois não tinha nenhuma vergonha, não tinha nada interrompendo a relação de Deus com o homem ou de Deus com a mulher, né? Por isso eles estavam nus. Quando eles pecam, a primeira coisa que acontece é que o ser humano começa a sentir-se de vergonha, ser vergonha de Deus, né? E aí ele se esconde. E esconder-se de Deus é uma prova de que a relação deles não estava bem. Assim, nós podemos também colocar esse exemplo na sua vida, na minha vida, né? Quando a gente não está bem um com o outro, a gente não quer ficar vendo essa pessoa, né? Tanto que quando você está brigado com um amigo, alguma coisa assim, né? Você evita ele, você não quer passar perto dele, etc. Se esconder de alguém já é em si mesmo um fato de que as coisas não estão bem, não é mesmo? Podemos dizer isso, não podemos? Então, quando isso acontece com Adão, isso mostra que a primeira relação a ser rompida com a queda é a relação com Deus. Ou seja, a relação vertical, né, de eu com Deus foi rompida na queda. Essa é a primeira relação. Só que não termina aí. Como nós lemos até aqui também, a segunda coisa que acontece é que Deus pergunta, tá, mas por que você está escondendo de mim? Né? Onde você está? Por que você está escondendo de mim? O que está acontecendo? Né? Como se Deus estivesse perguntando, como é que nós estamos? O que está acontecendo na nossa relação, digamos assim? E aí Adão responde, eu pequei porque eu comi a árvore, né, e tudo, e Deus perguntou, mas é a árvore que eu falei para você não comer? Aí ele fala, mas também, quer saber? Eu pequei porque você me deu uma mulher aí, ó, a mulher que tu me deste também, né? Ou seja, olha que interessante, uma outra relação se rompe, né? A queda não prejudica somente a sua dimensão espiritual, ela prejudica também a sua dimensão relacional, social. As pessoas ao seu redor também levam a culpa pelo seu erro, né? Digamos assim. Então, o que Adão faz é dizer, olha, na verdade eu pequei, mas eu pequei porque a mulher que você me deu ofereceu fruto aí também, né? Se ela não tivesse aqui, não ia acontecer isso. É tipo isso que ele está dizendo, né? Colocando a culpa num terceiro. Ou seja, a segunda relação, que é a relação das pessoas com outras pessoas, do ser humano com outros seres humanos, também foi rompida na queda. Só que não termina aí, né? A outra relação também é rompida. Talvez tenha mais a ver com o nosso segundo ponto aqui. Vamos lá, vamos ler. Diz o seguinte, verso 13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Também não é culpa da mulher, né? Você percebeu que as pessoas vão jogando a culpa um para o outro. Isso é comum até hoje, né? Isso é uma prova de que nós somos pecadores, é de que nós repetimos Gênesis 3 basicamente todos os dias, né? Falando que a culpa do que nós fazemos é culpa do outro. É porque o outro atrasou, é porque o outro fez aquilo, etc. Isso aconteceu também. Mas veja que agora a mulher, ela coloca a culpa na serpente, né? A serpente era um animal, parte da criação. O restante do verso aqui, para a gente não ler tudo, o restante do capítulo, diz o seguinte, vou tentar ler um verso aqui mais específico. Verso 17. Deus volta-se para Adão e diz e fala com ele, né? Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. E isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez, não o pó e voltará ao pó. Esses versos que eu li agora são emblemáticos. Por quê? Porque eles mostram para nós que uma outra relação foi rompida na queda. Ou seja, além da minha relação com Deus, que claramente foi rompida, além da minha relação com o outro, que também claramente foi rompida e prejudicada, né? Uma outra relação também foi. Qual foi? A relação do ser humano com a criação. Ou seja, com as coisas não humanas, com a dimensão não humana, né? Com os animais, com a terra e etc. Agora, a pergunta que nós podemos fazer aqui, novamente por dedução, é o seguinte: será que Adão, depois da queda, ele ficou menos musculoso? Né? Será que ele ficou mais fraco fisicamente? Né? Será que biologicamente ele foi prejudicado? Por que eu estou perguntando isso? Porque Deus diz que agora ele vai ter que suar muito para que a terra dê algum alimento. Agora a terra está dando uma coisa que ela não dava, que era espinhos e abrolhos, né? Ou mato, né? Ele vai ter que comer erva do campo, ele vai ter que, enfim, né? Se matar, digamos assim, para comer. O que significa isso? Não é o ser humano que perdeu sua capacidade física, é que a terra, a própria criação, ela responde de outra forma a partir do pecado. Nós podemos dizer o seguinte, irmãos, pensem nisso aqui.
que o pecado não é só uma interrupção na história humana. O pecado, ele é a interrupção da história humana. O pecado, ele é como se fosse uma forma de mudar as regras do jogo, digamos assim. O ser humano, ele, a partir de então, ele age por si próprio, ele decide por si próprio. E ele não só prejudica ele prejudica a sua alma, a sua vida com Deus, ele prejudica a sua relação com os outros, e ele também prejudica a forma como ele se relaciona com a criação. A partir desse panorama que eu dei agora para vocês, do que a queda afetou, eu pergunto, o que então a redenção deve alcançar? Ou aonde a redenção deve chegar? Ou o que a redenção deve alcançar? Da mesma forma como a queda atingiu tanto a dimensão humana como a dimensão não humana, a redenção de Deus também deve alcançar não só a dimensão humana, espiritual, mas também a dimensão não humana da criação de Deus. Ou seja, voltando aqui ao nosso ponto 1 e ponto 2, primeiro, Deus ele redime os seres humanos, para que os seres humanos sejam parte, sejam colaboradores da missão de Deus. E segundo, Deus, a partir do ser humano, né, a redenção de todas as coisas também é alcançada. Ou seja, o ser humano pode trabalhar em prol da natureza, ele pode trabalhar preservando a natureza, desenvolvendo a natureza. Além disso, ele também pode trabalhar nas esferas da sociedade. Em que sentido? As esferas da sociedade também são parte da criação de Deus. No governo, nas mídias, nos negócios, etc. Ou seja, tudo isso faz parte da missão de Deus. Não há nada dentro da criação de Deus que não faça parte da missão de Deus. Porque todas essas coisas foram afetadas pelo pecado. Nós podemos ter uma prova disso, né? Pensa aí na esfera que você trabalha. Se você trabalha na área da saúde, se você trabalha na área da economia, existe alguma área que você possa citar que é uma área sem pecado? Existe alguma esfera da sociedade que não habita pecado? Todas elas habitam pecado, né? Porque as pessoas estão lá, certo? E além disso, não só as pessoas, mas os sistemas criados pelas pessoas também são sistemas corrompidos, certo? Nós podemos concordar com isso, não podemos? Isso significa que há um espaço aí para você. Há um espaço aí para você porque essa é a segunda dimensão da missão de Deus, que é a dimensão não humana. Existem sistemas corrompidos, existem formas de lidar com as coisas corrompidas, existem pessoas corrompidas em todas as esferas da sociedade, isso também faz parte da missão de Deus. Então veja, isso tudo nos mostra uma abrangência incrível da missão de Deus, que nos leva para o nosso último ponto, que é pensar o seguinte: se a missão de Deus não é só evangelismo, ou seja, não é só levar pessoas para o céu, se a missão de Deus não é só direcionada ao ser humano, ou seja, existe uma dimensão não humana da missão de Deus, que envolve a criação, a própria natureza, os animais, mas também as esferas da sociedade, aquilo que não é humano, mas que faz parte da criação de Deus. Se isso tudo é parte da missão de Deus, se a missão de Deus é restaurar todas essas coisas, porque todas essas coisas foram afetadas pelo pecado, isso significa que Deus tem um plano cósmico de redenção. O que significa cósmico? A palavra cosmos é uma palavra grega que significa universo. Na verdade, um universo ordenado. Ou seja, tudo que nós vemos, nós podemos dizer que tudo que está ao nosso redor faz parte do cosmos, né? Grosso modo, podemos dizer assim. Então, Deus ele tem um plano não só para levar pessoas para o céu, isso aqui é muito importante. Deus tem um plano para restaurar todas as coisas. Agora, nós podíamos nos perguntar o seguinte: para que Deus quer isso, né? Deus não pode simplesmente, por exemplo, salvar as pessoas, salvar as suas almas, e quando chegar no céu, ele fala assim: gente, vamos criar outro lugar para vocês morar, vamos criar coisas, fiquem à vontade aí e tal, já que a alma de vocês já está aqui mesmo, vocês já estão salvos, cria outra coisa e eu vou destruir o restante que eu já criei antes, que já não serve mais, né? Nós poderíamos dizer isso, só que isso simplesmente não se encaixa dentro da lógica bíblica, né? A lógica bíblica não é a lógica humana. Em que sentido? Tem uma analogia que eu queria dizer para vocês, que é o seguinte: o ser humano, ele tem a lógica do copo descartável, podemos dizer assim. Eu uso esse exemplo sempre. O copo descartável. O ser humano cria coisas que são feitas literalmente para ser usadas uma vez e depois serem descartadas. O ser humano cria coisas e ele usa até pessoas para isso, na verdade. A gente é tão ruim, o ser humano é tão ruim que ele usa pessoas e descarta elas também, né? Então a lógica do ser humano é a lógica do
copo descartável, criar coisas para o seu próprio benefício, depois que ela já não está sendo utilizada mais, depois que ela já não está boa mais, como eu considero boa, como eu considero útil, eu jogo ela fora, né? Porque ela já não tem mais serventia. Mas Deus não funciona desse jeito. A lógica de Deus é o contrário. A lógica de Deus é oposta. Porque Deus, tudo que ele cria é bom. Ele não criou nada que ele não disse é muito bom. Quando ele termina de criar todas as coisas, ele olha para tudo e fala assim que tudo é muito bom. Aí você pode dizer, não, mas a queda fez com que as coisas não sejam mais tão boas. Concordo com você. Só que o que Deus faz diante da queda? Deus, ele desiste do ser humano? Não, de forma nenhuma, né? Um exemplo disso é que, mesmo com o dilúvio, ele salvou um povo, uma parte do povo, que seria o cumprimento da promessa que chegaria em Abraão e chegaria na gente hoje, não é mesmo? Então veja, até mesmo com o ser humano ele não descartou. Que dirá o restante da criação, que nem tinha pecado contra ele, que só foi afetada pelo nosso pecado? Isso significa que Deus ele deseja restaurar todas as coisas. Não existe nada na criação de Deus que não está dentro da redenção de Deus. Não existe nada na criação de Deus que Deus não queira restaurar. Deus quer restaurar todas as coisas. Aí você pode dizer, não, mas a dimensão espiritual ela é mais importante. É por isso que Deus salva almas e não salva os corpos. Mas veja que isso também não é a lógica bíblica. Não me parece que isso é a lógica bíblica. Tanto que nós acreditamos não numa desencarnação. Nós acreditamos numa ressurreição, certo? Veja que o termo já nos mostra a lógica. Que sentido? Uma desencarnação seria a gente sair do nosso corpo e ir para o céu. Não é isso? Mas não é isso que Deus promete para nós. É claro, é certo que nós, quando nós morremos, nossa alma viverá e nós viveremos, nosso espírito, nossa alma, seja como você queira chamar, no céu com Jesus Cristo. No entanto, a promessa de Deus, presente em Apocalipse, presente, que nós vamos ler daqui a pouco um verso emblemático de Colossenses, é uma promessa de restauração total das coisas. E assim como Paulo fala, se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele, né? Se ele não ressuscitou, em vão é nossa fé. Veja que interessante. A ressurreição, ela não marca pessoas sem alma, né? Ou sem corpo, né? Só almas. Como se fosse um lugar, como se fosse os banners dos testemunhos de Jeová, não é mesmo? Não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos num lugar que Deus restaurará para que a gente habite novamente, mas sem o poder do pecado. O que significa isso? Que a missão de Deus tem esse alvo. A missão de Deus é um plano cósmico, ou seja, é um plano de restaurar todas as coisas. Não existe nada que para Deus não importe. O seu corpo importa tanto quanto a sua alma para Deus, porque ele criou os dois. Ele não criou a alma. Deus não estabeleceu uma hierarquia. Olha, o que é espiritual é melhor, o que é material é pior. Né? Deus não estabeleceu isso. Na verdade, é o oposto. Ele criou todas as coisas e disse, olhando para todas as coisas, tudo isso é muito bom. Da mesma forma, Deus fará isso novamente. Quando restaurar todas as coisas, com certeza dirá, tudo isso é novamente muito bom. Em Colossenses 1, 19 e 20, a gente tem um verso que, para mim, como eu disse anteriormente, é emblemático. Paulo diz o seguinte, pois foi do agrado de Deus que nele, está falando de Jesus Cristo, né? Que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas. Ou seja, não só a dimensão espiritual, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, né? Terra e céu representando aqui essas duas dimensões espirituais e dimensões materiais, se podemos dizer assim. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Gente, olha que lindo isso. Olha que massa isso. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele decide, né, restaurar todas as coisas. Ele decide que a missão dele não é somente restaurar a humanidade, nem somente a dimensão espiritual da humanidade, mas restaurar todas as coisas que com o pecado foram prejudicadas. Ou seja, Deus tem um plano cósmico de redenção. A missão de Deus vai chegar nesse alvo. Se podemos colocar em poucas palavras, a missão de Deus é a restauração de todas as coisas que foram prejudicadas com o pecado. E o que foi prejudicado pelo pecado? Tudo que a gente pode bater o olho. Tanto a dimensão humana, quanto a dimensão não humana. Então, resumindo aqui, para nós finalizarmos e, de repente, ter algumas perguntas, esclarecer algumas coisas. Primeiro ponto. A missão de Deus é missio Dei. Ela pertence a Deus e ela é realizada por Deus. Nós somos os protagonistas da missão. Nós não temos uma missão.
A missão é de Deus e nós fazemos parte dessa missão como colaboradores. E isso é uma honra para nós. É uma honra fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. E o que Deus está fazendo no mundo, Deus está, além de evangelizando através de nós, né? Além de salvar almas, ele também está restaurando toda a sua criação. Deus já está fazendo isso e finalizará isso quando voltar. E finalizará esse plano quando consumar todas as coisas, né? E o terceiro ponto é a missão de Deus, é o plano cósmico de redenção de toda essa criação. Não existe nada na criação que está fora desse plano de redenção. Aí você, claro, não podemos falar assim, o diabo está no plano da redenção. É claro que não, isso não está em pauta, né? A grande questão é a criação de Deus, que, enfim, sofreu com a queda, mas que deverá também fazer parte dessa redenção. Eu queria, só para fins de ilustração aqui, indicar para vocês, para fins de informação, nem é ilustração, indicar para vocês um livro que pode ajudar vocês nessa compreensão de missão. Se eu só achar aqui, porque eu acho que eu guardei ele ontem sem querer. Achei. Esse livro aqui, meus irmãos, é o livro que a gente está usando para esse módulo aqui, tá? Ele é um livro muito legal, que chama O Drama das Escrituras. Esse livro aqui é o livro que algumas pessoas aqui já leram, né? Que fizeram parte do Viver College. Esse livro aqui é excelente, e ele fala sobre isso. Se você quiser saber mais sobre a missão de Deus, nesse sentido abrangente, cósmico, né, dessa extensão que não abrange somente as nossas almas, mas também toda a criação de Deus, eu gostaria de convidar você a ler esse livro aí. Bom, é isso que eu tinha para vocês aqui. Eu espero do fundo do meu coração que a partir de hoje vocês repensem a missão de maneira um pouco mais abrangente, se é que eu servi para isso. Alguém tem alguma dúvida, questões, observações, discordâncias? Fiquem à vontade. Aí, Thiago. Oi, sou Rui. Espaço, bom? Tudo bem, senhor? Tá bem? Graças a Deus. Só agradecer, né, ao Galileu, essa grande redenção, né? Amém. Isso, muito bom, né? Parte dessa missão aí. Né? Sim. Escolheu um cara ruim, né? Deus escolheu vários caras ruins, né? Tudo nosso. Já pensou? Ele sabia que os caras iam aprontar, né, meu? Os dois iam aprontar e escolheu com amor, né? Que amor é esse? Eu fico imaginando. Só agradecer por esse grande amor. Verdade. Glória a Deus, né, Rui? Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Toda a família linda aí, viu? Isso. Eu que agradeço a sua presença. Essa lição de redenção, né? De missão. Qual é a nossa missão aqui, né? Só agradecer e pedir ao Galileu que nos ajude, né? Amém. É isso aí. Deus abençoe toda a família linda. Vocês também aí. Com Deus. Ô, Thiago, eu acho que eu tenho algumas perguntas aqui. Posso? Fica à vontade. Se eu puder, se eu souber. Tentar esclarecer. Quando a gente fala assim que Deus quer restaurar todas as coisas, né? A gente não tem muita pista de como era antes, né? A gente tem só essa ideia, não sei se dá para chamar de mito, né? Mas de um passado perfeito, um passado muito bom. E ele está presente também em outras religiões, né? Tem outras religiões que falam disso, né? De você ter um passado bom e aí alguma coisa aconteceu, ansiedade, tentativa de retorno e etc, né? Eu imagino que também os judeus, quando esses escritos foram feitos, né? Seja pela tradição mosaica ou alguma coisa mais exílio, assim, né? Das escrituras de Gênesis, devem ter entrado em contato com essas tradições, assim. Bem possível. Tem algum estudo, alguma coisa que fala dessa influência de outras culturas, de outros povos, né? Nessa compreensão judaica de um mundo previamente bom? E tem alguma dica, assim, algum detalhe que ajuda a gente a pensar no porvir a partir disso, entendeu? Boa. O que os teólogos bíblicos, assim, foram elaborando? Dá para ter muita certeza ou não dá para ter certeza nenhuma do que vai ser esse futuro restaurado, assim? Porque não dá para saber como era antes, né? Boa pergunta, ótima pergunta, na verdade.
A primeira pergunta é a seguinte, isso aqui envolve uma questão que não daria tempo de a gente conversar nem um pouco, e, na verdade ela é bastante polêmica, porque ela não tem nenhum consenso, né, dentro dos estudos do Pentateuco, né, que são os estudos da Bíblia hebraica, né. Então, o primeiro ponto é o seguinte, a Bíblia hebraica, né, principalmente em Gênesis, na verdade nós podemos colocar todo o Pentateuco, porque são um conjunto, né, são um conjunto que tem histórias sobrepostas, né, não é tão linear quanto a gente imagina, a autoria dela é muito difícil de ser rastreada, assim como a gente pensa, né, a gente pensa de forma muito linear, né, Moisés escreveu uma coisa, aí ele morreu, outra pessoa escreveu, outra pessoa morreu, não é assim que funciona a Bíblia hebraica, ela tem várias sobreposições, ela tem vários documentos que foram sendo sobrepostos conforme eles foram descobertos, etc., até formar a Bíblia hebraica como a gente conhece hoje, depois ser traduzida para o grego na versão da Septuaginta, né, que é uma versão bastante conhecida. Então, esse processo é muito difícil e ele é intrincado, digamos assim, né? Desculpem, irmão, se eu estou falando alguma coisa que é muito desconhecida aí, mas só para esclarecer a questão aqui do Davi, é assim, existe sim, de fato, um contato dos judeus nesses períodos que foram escritos a Bíblia, mesmo antes do exílio, né, com outros povos que tinham várias histórias parecidas com a criação de Gênesis e a queda de Gênesis 3. Várias histórias parecidas. Tem, inclusive, uma mais antiga do que a Bíblia, né? Agora, isso não anula em nada que Deus revelou essa história, Deus não anula em nada que isso é a palavra de Deus, que nós cremos, etc, etc. Mas isso é um documento histórico, né? Agora, pistas que nós temos bíblicas acerca do antes e o depois, né, assim, são pistas, primeiro, a pista primária que nós temos são as pistas de Apocalipse, que são as principais fontes utilizadas para entender o futuro, né? Uhum. Porque quando nós falamos de uma restauração, nós não necessariamente estamos falando que nós vamos voltar ao início, né? Seria um início adicionado, né? Seria um início com mais coisas, podemos dizer assim, né? Boa. Então nós temos algumas pistas em Apocalipse. Por exemplo, essa é uma pista muito legal. Se você depois quiser ler, vocês quiserem ler depois de Apocalipse, no final de Apocalipse nós temos algumas cenas que são cenas muito interessantes. Uma cena que me marcou muito desde que eu li, das vezes que eu fui me aprofundar em Apocalipse, é o seguinte, o final de Apocalipse tem uma cena que é a Nova Jerusalém, já descida dos céus para a terra. Agora, como nós vamos compreender isso, são outras discussões, né? Mas a Nova Jerusalém descendo do céu para a terra, estabelecida nos céus, existe a cena de que essa Nova Jerusalém está com os portões abertos. Esses portões abertos estão recebendo outros povos, outros reis, trazendo seus tesouros para a Nova Jerusalém, provavelmente para o rei de Jerusalém, que é Jesus Cristo, certo? Olha que interessante essa imagem. Essa imagem não mostra leões, gente andando em cima de leões, né? Essa imagem não mostra gente voando com asas junto com os anjos, né? Cantando, não mostra isso. Essa imagem mostra uma civilização. Mostra uma sociedade. E essa sociedade é pós-volta de Jesus. Bem depois da pós-volta de Jesus. Depois do juízo. Depois, entendeu? De tudo. Depois do diabo sendo lançado, aonde quer que seja, como nós vamos interpretar isso, né? Ou seja, essa imagem é uma imagem de como será depois, né? Uma visualização de um futuro que não tem a ver com o Éden, né? Na verdade, os teólogos bíblicos têm uma frase que é clássica dentro da teologia bíblica, que diz assim que a história bíblica ela começa num jardim e ela termina numa cidade, né? Começa no jardim, Gênesis, e ela termina numa cidade, Apocalipse. Ou seja, há um desenvolvimento social, há um desenvolvimento de civilização, há gente trabalhando, há povos, há outros reis, há tesouros, né? E há portões. O que significa portões? Existem barreiras entre uma cidade e outra, a Nova Jerusalém e o restante. Olha que interessante isso, né? Ou seja, são imagens que nos mostram um pouco do porvir, mas que não necessariamente têm uma ligação com o Éden, né? Apesar de que nós sabemos do Éden, a nossa referência do Éden são as relações sem intermediários com Deus, a relação sem intermediário com o outro, né? Sem pecado, sem a presença do pecado. Talvez esse seja um indicativo de Gênesis, mas o restante de dicas que nós temos está em Apocalipse. Mas, de fato, é escasso tudo que nós temos, e nós sabemos de uma coisa que é clara, tanto nos evangelhos quanto nas cartas paulinas, no corpus paulino, que é, nós não seremos almas, nós seremos corpos restaurados, ressurretos. Isso é fato, né? Então isso já é uma pista também para nós.
Legal, legal, obrigado. Respondi? Não sei se respondi. Não, respondeu sim, é bem isso mesmo. Muito bom. Obrigado. Que isso, eu tenho certeza que eu chovi no molhado, mas tá bom. Não, foi legal. Na hora que você começou a falar da frase, eu lembrei que a cidade, né, que a criação começa no jardim e termina numa cidade, ou numa cidade-jardim. Porque quando a gente pensa cidade, talvez Isso, a gente pense em São Paulo, né? Corrido, bagunçado, desigual, problemático. Mas se Deus vai lidar com todas essas coisas, se Deus vai lidar com a maldade dentro de nós e com o mal no mundo, a cidade vai ser uma cidade-jardim. Mas não é um jardim primitivo. É um negócio desenvolvido, civilizado. Isso aí. Falou. Muito legal essa visão, obrigado. Outra dica, talvez, que tenha, só a última coisa, né? Porque senão me empolgo e dou outra aula aqui. Uma dica importante aqui, que é muito comum também se ver nos livros de teologia bíblica, que são alguns fatores, né? Nossa, me fugiu agora o termo. Tá? Que é o seguinte: se não houvesse pecado, como estaria a civilização hoje, né? E aí, por exemplo, tem um autor que nós dois conhecemos, né, que é o Abraham Kuyper, um teólogo do século XIX, que diz o seguinte, que se o pecado não tivesse ocorrido, ainda assim nós teríamos ciência e arte. Olha que interessante essa visão. Olha que interessante. É claro que é passível de interpretações, porque não tem nada do texto bíblico de Gênesis que aponte isso, né? Ele fala assim, olha, se o pecado não tivesse acontecido, vocês seriam... Né? Mas é um indicativo interessante de que Deus, apesar de não exigir... Se não tivesse pecado, não teria governo, claro, não teria Estado, né? Porque não havia necessidade. Deus seria o governante, né? Só que sem pecado ainda teríamos a necessidade de desenvolver a criação, né? Seja por meio da arte, seja por meio da ciência, né? Da tecnologia e outras coisas que marcam a capacidade do ser humano em desenvolver a criação de Deus, né? Isso é muito legal, eu acho também. Muito bem, muito bem. Show de bola. E aí, pessoal, alguma pergunta aí? Já passei do tempo, desculpem por isso. Me empolguei aí, mas se alguém tiver alguma questão... Tiago, sobre essa pergunta do Davi, eu acho interessante que o Éden entregue para a gente como sendo o paraíso. Depois Jesus fala na cruz para o ladrão, hoje mesmo estará no paraíso. Depois, quando Paulo tem a visão do céu, ele fala, eu tive a visão do paraíso. Então, não é certeza, como você disse, não há consenso entre os teólogos, mas é um grande indício de que o céu será algo que nos remete ao Éden. Como? Perfeito. Pela sua configuração de paraíso. Agora, como exatamente vai ser a descrição disso, realmente você vai chover no molhado, porque você não vai achar a resposta. É isso mesmo. Agora, talvez uma coisa que possa ajudar um pouquinho a gente é pensar o seguinte, o Éden nunca foi chamado de paraíso no texto bíblico. Né? Sim. Isso é importante. O Éden, no texto bíblico, não é tratado como paraíso. O Éden era só um lugar provisório. Sempre foi um lugar provisório. Tanto que, por exemplo, não há indícios do Éden no Novo Testamento. Né? Você não vê falar do Éden depois do Pentateuco. Você não vê, né? Os profetas não falam, os reis não falam sobre o Éden. Esse relato de Gênesis, ele é meio subestimado no texto bíblico, ao longo do texto bíblico. Então o Éden não é tratado muito como paraíso, justamente pelo que você falou, Caio, aí você matou a pau, porque o paraíso nunca foi o Éden, o paraíso sempre foi os céus, né? O paraíso sempre foi a habitação de Deus, onde Deus é o governante. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo que Deus governa com a paz e plenitude que se mostra nos céus. Por isso que a gente ora, que venha o teu reino, né, na terra como é nos céus. Perfeito o que você disse, essa observação é ótima. Legal, Tiago, mas o que eu mais queria falar nem foi para entrar na questão do Davi. Foi quando você falou no segundo ponto, que a gente está tão acostumado a pensar em missão como evangelismo, isso nos remete à grande comissão, que a gente não pensa em todo o restante da missão. É muito interessante a gente parar para pensar que missão é muito mais do que evangelismo. Agora, falando da nossa missão, né? É muito mais do que evangelismo. E a gente acha que evangelismo é só sair distribuindo folheto e pronto. E não é isso. Eu achei muito, muito interessante. Gostei de tudo que você falou, mas isso foi o que mais me cativou hoje. Que legal, Caio. Obrigado por essa oportunidade de ter contribuído com você. Fico muito feliz por isso. Alguma outra pergunta, comentários, observações? Tiago, queria só agradecer muito, muito mesmo por essa aula. É assim, é tudo tão simples, né, que tem trazido aqui, mas tão relevantes, né, quando você fala da missão, que a missão é de Deus, né, e que muitas vezes a gente toma como nossa missão, né, é tão interessante isso, a gente tem essa inclinação, assim, de tomar a missão como nossa,
E a missão é de Deus, e a gente saber se encaixar direitinho ali e falar, Senhor, né, como que eu posso colaborar na tua missão, né? E não tomar como nossa, porque isso é perigoso até, né? É o perigo que muita gente se envereda por aí, né? Achando que a missão é dela. E assim, dizer que a gente ter esses momentos para partilhar a palavra de Deus, discutir, falar, pensar sobre, né? Questionar, é tão maravilhoso isso, né? E a gente faz isso muito com tantos outros assuntos que não levam a nada e que até trazem tristeza para o nosso coração, né? Que eu acho isso maravilhoso e fico triste de ver assim que muita gente às vezes, né, não dá valor ou às vezes não experimenta mesmo, né? E então assim te agradecer mesmo, né? E que a gente possa trazer outras pessoas, né, e dizer do quanto é bom estar aqui, né, para que outros também venham. Muito obrigado, Larissa. Que palavras maravilhosas. Obrigado por isso, porque falar sobre que a missão de Deus é justamente reconhecer, né, que existe um limite para as nossas ações, que a gente não pode se apropriar do que é de Deus, a gente só faz parte disso, é uma honra para nós, né? Obrigado por relembrar isso de forma delicada, né, assim como você faz. Isso é muito bom para os nossos corações. E o que ela falou por último, convido você, né, a compartilhar o link aí para outras pessoas também verem. Semana que vem vai ser uma aula com o Juliano, vai ser muito boa também. Vai ser sobre interpretar a Bíblia a partir da missão de Deus. Então, convido você também a fazer parte da semana que vem. Alguém mais? Perguntas, observações? Eu só queria agradecer, Tiago, porque o que você falou sobre missões vem exatamente sobre o que eu pensava e eu tinha dúvidas a respeito, porque eu não acho que missão é só sair entregando panfleto e falar de Deus. Missão é uma sequência de atos que leva a isso, né? Não é só a parte espiritual, é a parte espiritual e material também. É muito importante que, às vezes, as pessoas, elas precisam, sim, ouvir a palavra de Deus, mas elas precisam também de uma ajuda material e intelectual também, né? Isso é muito Perfeito. importante. Perfeito. Muito obrigado pelo comentário, dona Ivone. Concordo com tudo que você falou. É isso mesmo. Obrigado por ter me dado a oportunidade de contribuir com você também. Podemos encerrar então, pessoal? Tem alguma outra questão? Nenhuma dúvida? Bom, então, nós já até passamos um pouco do horário, né? Agradeço muito a vocês, tá, por terem participado. Obrigado mesmo do fundo do meu coração. Espero que a gente se veja semana que vem, né? Vai ser uma aula muito boa também. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Bom domingo para vocês, boa semana. Se cuidem do Covid aí, pelo amor de Deus. Até mais, Tiagão. Valeu, até mais. Abençoa toda a comunidade. Tchau.